Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Hoje eu recebo aqui a jornalista, pesquisadora Mércia Pimentel. Está aqui, lançou o livro Morte, Mercadoria à Venda na Bienal deste ano, no dia 7 de outubro. A Mércia Pimentel, Morte, Mercadoria à Venda. Muito obrigado, Mércia, por ter aceitado o nosso convite. Como se chegou a esse tema, a escolha da morte como mercadoria? Então, a escolha desse tema veio em 2010, quando eu estava na transição do mestrado para o doutorado. Então, nessa época, eu estava naquela ansiedade, pensando no que poderia produzir. Daí me veio à mente uma crônica que eu escrevi na época da graduação sobre o pré-vida. Daí eu comecei a ler essa crônica e vi que daria assim, pano para manga, né? Então eu conversei com o meu orientador, ele não me deu muita segurança, ele achou que não daria uma pesquisa. Daí ele disse, olha, vamos fazer um artigo? Fui fazendo artigo, fui produzindo e aí não tinha muito tempo para pensar. Então decidi que faria realmente um projeto nesse sentido. Então fiz o projeto para o programa de pós-graduação em Letras e Linguística da UFAL, ele foi aprovado e daí eu comecei a estudar a temática. Quando você partiu do início da discussão, dessa pesquisa, o que é que te causava dúvida? O que me causava dúvida era se a temática, se eu conseguiria material para estudar essa temática, se eu não me assustaria com ela, né, já que é um tema tabu ainda, e se eu conseguiria, durante aqueles 4 anos, produzir um material que se convertesse numa tese. Né? Porque diferente do mestrado, a gente tem que apresentar algo novo, algo inovador, não é? Alguma pesquisa também que provocasse uma intervenção na sociedade. Acho que o meu objetivo assim também em produzir esse livro, em lançá-lo após a tese, foi fazer com que também a sociedade refletisse sobre a importância da morte em sociedade, de pensar também nesse processo de mercantilização dela. Eu digo na abertura do livro que não é um livro sobre a morte em si, embora eu trate da temática, eu tive que estudar para entender um pouco. É um livro sobre o processo de mercantilização da morte. Então, eu quis dar esse retorno para a sociedade, porque eu não sei se eu vou conseguir atingir a totalidade, né? Porque a maioria da população não teve acesso à escolarização, ao ensino médio, ao ensino superior, e talvez não chegue, né, à população em geral. Mas se uma parte dela conseguir ler e conseguir trazer essa reflexão para si, e pensar na morte como esse processo de apropriação da morte e mercadoria, né, pelo capitalismo, eu acho que é importante para ela poder se posicionar em algumas situações, para não ser tão refém desse mercado publicitário, né? A gente tem a morte como uma única certeza, né? O fim já está certo, mas como tratar disso? Muitas vezes quando você vê uma publicidade de morte, você vai sempre trabalhar com o fato de tipo, olha, não se aperreie, olha, é inevitável, na hora H você vai ter que lidar com um problema no pior momento da sua vida. É um momento inevitável a vender um suporte, um auxílio à morte, mas como fazer isso de uma forma correta? É um momento delicado, né, na vida da família, não é? E é exatamente nesse momento que as empresas elas se aproximam do sujeito. E como lidar com isso, não é? Como se preparar para o funeral, para essa abordagem. Então, assim, eu acredito que se a gente começar a ler sobre a temática e perceber como acontecia anos atrás, por exemplo, quando você, sujeito, enfermo, estava lá, doente, à beira da morte, estava lá rodeado da família, e ali a morte era um evento coletivo, né, em que não havia presença, né, do mercado e a pessoa conseguia se despedir da família e a família conseguia dar para o morto uma morte digna, não é? Então a gente consegue pensar que não é tão necessário o que o mercado publicitário oferece hoje. O que o mercado publicitário oferece hoje? O que ele oferece hoje? Serviço de necromaquiagem. Então, assim, para que fazer uma maquiagem no morto, né? Na verdade, eu penso que isso seja uma forma de você esconder, né, de não tornar a morte tão feia, tão assustadora,
não é tão próxima do fim. Então, o que as empresas fazem? Elas oferecem planos, não é, para que você se aproprie deles, você pague esse plano, para que no dia da morte de algum ente, você invista ali naquele lugar, num parque, por exemplo, a ideia de vida, né? Então, tenta-se, na verdade, separar a vida da morte. Por mais que ela seja tão pesada, embora as empresas invistam nisso, a ideia delas é fazer com que a ideia de morte se separe naquele instante. Então, são cemitérios-parques, né? Verdes, não é? Bem diferentes daqueles cemitérios tradicionais que são verticalizados, sujos, não é? Que tem a ideia de abandono. Os parques não, os parques lembram vida, né? São verdes. Não é? Quando você faz a maquiagem, né? Quando a empresa faz a maquiagem no defunto, tenta-se apagar aquela ideia de que ali está um morto. Então, tenta-se realmente empregar a ideia de vida mesmo, de que ali a gente sabe que mas para as empresas não, elas embelezam e para a família cria-se esse imaginário. Entende? Então, assim, eles se apropriam mesmo assim, de um momento delicado e, ao mesmo tempo, apaga-se a ideia de morte. É algo meio contraditório, é algo meio paradoxal, porque naturaliza. Mas você acredita, desculpa, que isso daí interfere na vivência daquele momento? Eu acredito que sim, porque você investe, né, no plano funerário. Você faz com que a empresa se encarregue de tudo, não é? E você acaba reproduzindo essa prática com outras pessoas, porque quando se faz um plano não é só para uma pessoa, né? Eles, inclusive os jazigos, eles têm espaços para, acho que são 3 pessoas ali, né? 3 defuntos. Então, eu acho que interfere sim, acho que acaba afetando o modo de ver as coisas. O que as empresas fazem é um processo assim, de estetização da mercadoria, que a gente chama, né? O próprio Karl Marx fala desse processo de estetização da mercadoria, não da funerária, que não foi o que ele abordou. Mas eles revestem a mercadoria de algo inovador, né? De uma isca para chamar o sujeito para o consumo. É isso que acontece nos outdoors, né? Quando a gente encontra lá um lugar lindo de morrer, quem é vivo compra agora, ou pertinho do novo shopping. É mórbido? Porque, na verdade, é uma estratégia que as empresas utilizam, né? Tornar o tema engraçado, atraente. Mas é cínico? É cínico, a publicidade ela é cínica, né? É uma ideologia que está ali presente. Então, é uma falsa naturalização da morte, né? Porque você vê aquilo engraçado, você compra, né? Você compra naquela ocasião, mas a morte continua sendo vista como algo mórbido. Antigamente, como algo exemplo, triste. Pelo que me recordo, você em quase sempre, isso eu estou falando de década de 90, você tinha o velório na sala de casa. Sim. Né? O máximo que você tinha era uma vela, o caixão, o espaço e o carro funerário saía direto para... Hoje, com os parques, você percebe que tem sala reservada, ar-condicionado, comida, café, TV a cabo. Tudo para apagar a ideia de morte, tudo que lembre a vida. Então, assim, também a ideia de luto, ela é afastada, porque isso só faz reforçar uma mensagem que a gente tem que pensar em relação ao que o capitalismo faz com a vida e com a morte das pessoas. Então você tem que esquecer que alguém morreu da sua família para você voltar a trabalhar logo, voltar a produzir. Porque a ideia de ficar muito tempo em luto, em casa, chorando, não é interessante para a produção material da sociedade, né? Então é mais ou menos nesse caminho que eu estou pensando nessa apropriação da morte. Na questão ainda, insistindo um pouco na questão do discurso, como diferenciar o que é criativo do jocoso? Mas o criativo, ele pode ser jocoso, ele pode ser engraçado também, né? A publicidade funerária, ela é criativa, ela é engraçada, ela é atraente, como eu disse, para fazer você esquecer desse momento difícil, não é? Mas eu tenho um amigo que ele dizia o seguinte, ele fazia, olha,
você ri, mas ri de nervoso. Não há um riso nervoso também na hora dessa publicidade? Se há um riso nervoso. A provocação do riso não é uma provocação da fuga, como você diz, do escapismo, como vai dizer? É interessante, assim, porque é uma pseudo-aproximação da morte, né? Você, pegando um gancho no que você falou, as pessoas riem de nervoso, não é? Elas riem, mas sabem que é algo que se pretende necessário nesse momento. Então, ri-se, né? Ri-se daquele instante para que depois você adquira o produto, né? Estou falando do ponto de vista do mercado funerário, né? Do mercado publicitário funerário. Então, assim, claro, é engraçado, é mórbido, são várias adjetivações que você pode fazer para esse momento, mas a gente tem que pensar na questão material, né? O que decorre disso tudo? As empresas estão lucrando muito com isso, não é? Então, acho que só quem perde é o sujeito. Quando se pensa que no conceito de mercadoria e da função de satisfazer uma necessidade, qual a principal necessidade que pode estar sendo vilipendiada nesse momento? Olha, a necessidade, isso que a gente pode chamar de necessidade mesmo é do enterramento do sujeito, não é? Ela está sendo colocada como uma necessidade que tem que ser comprada. Na verdade, você tem que comprar um espaço no cemitério privado, porque no público não há essa abertura, não é? Se você for fazer uma pesquisa sobre os cemitérios da cidade, não há espaço para enterramento, né? Então, as empresas se apropriam disso. Então, se tem alguma necessidade que está sendo vilipendiada, talvez, não sei, não tinha pensado sobre isso, mas a de enterrar realmente é uma necessidade. As outras são criações do mercado, né, para você. Nessa parte do discurso da venda, aí você citou alguns casos como até o da maquiagem, mas dependendo do caso você tem travesseiro, tem uma série de roupas dessa situação toda. Em que se baseia a necessidade de oferecer cada vez mais produtos para um momento, por exemplo, em termos de necessidade, teoricamente quem usa não vai aproveitar de nada aquilo, nesse sentido. Como um travesseiro, eu acho uma coisa até curiosa. Você ter um travesseiro para alguém que está desconfortável dentro do caixão, talvez. Nesse sentido do discurso, você citou em termos de cinismo, mas não há mais do que um cinismo, não há uma desonestidade, de uma certa maneira, no discurso? Eu acredito que sim, é como se valesse tudo nesse momento, né? Você fala do travesseiro, mas tem a roupa, a cor que você pode escolher, né? Pode ser um azul, um bege, em relação até às flores, né? Se você não puder colocar flores lá no cemitério, existe esse serviço que eles colocam para você, né? Você paga uma taxa e vai um funcionário da funerária e vai lá, coloca, deixa bem arrumadinho, né, o jazigo para manter aquela imagem, né, de que está tudo sob controle, de que você não deve se preocupar, a preocupação deve ser toda da empresa, e assim a gente vai achando tudo natural, né? Falar mais sobre a morte, mercadoria à venda da Mércia Pimentel. A gente está indo para um breve intervalo, vamos voltar para falar mais sobre este livro que a Mércia Pimentel está lançou agora no mês de outubro. E se você quiser adquirir ou pegar mais informações sobre o livro, você pode acessar o e-mail, né, o coeditorial@gmail.com. Esse livro está à venda na Edufal. A gente volta já com o programa Ponto de Vista. O Corpo de Bombeiros está 24 horas a serviço da vida. Conta com equipes treinadas e prontas para resgate e salvamento, principalmente em casos de incêndio. É só ligar 193. Cerca de 100 homens estão de prontidão nos 3 quartéis da capital. São 5 quartéis à disposição da população no interior do estado. Os grupos de salvamento estão preparados também para agir nos episódios de acidentes de trânsito, usando para isso viaturas especiais. Ligue 193 se precisar. O Corpo de Bombeiros irá atender.
a gente se sente alegre, feliz, esquece de tudo de ruim da vida da gente. E eu agradeço muito. Tem umas dinâmicas, umas brincadeiras que é para abrir mais assim a mente da gente. E a atividade física, que é a coisa mais maravilhosa. Muita paz, muito amor, que aqui elas têm muito amor para a gente. É uma felicidade aqui. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a jornalista, pesquisadora Messia Pimentel. Lançou o livro, né? A Morte, Mercadoria à Venda, que você pode adquirir o livro na Edufal, né? Na editora da UFAL, o Campus da Simões, não é isso, Messia? E também você pode pegar informações sobre esse livro no e-mail coeditorialedufal@gmail. Messia, qual o efeito da negativação da morte neste caso? A negativação da morte foi um termo que eu criei, né, que eu, na verdade, eu apliquei a pesquisa pensando esse processo de obscurecimento da morte no Ocidente capitalista. O que seria isso? As pessoas tendem a ver a morte como algo negativo, como algo relacionado à tristeza, a sofrimento, a tudo que é obscuro, não é? E aí a negativação, ela sofre esse efeito em sociedade porque a gente não tende a ver a morte como um prolongamento, vamos dizer, uma instância da existência humana, né? Então, vida e morte fazem parte da existência, mas a gente foi educado a ver esses dois polos como antagônicos, vida de um lado e morte de outro. Foi possível na pesquisa chegar-se a exemplos de tipo, eu percebo muito claramente que o seu objeto de estudo aqui é o que é feito aqui em Alagoas. Foi possível ver outros exemplos de fora de Alagoas? Essa sensação de morte, você falou agora em Ocidente, essa questão do capitalismo que é forte aqui no Ocidente, foi possível trazer algum tipo de comparação, algum tipo de análise em determinado momento da pesquisa sobre outros espaços? Na verdade, Wendel, eu analisei 27 sequências discursivas, que em análise do discurso a gente chama aquelas frases, né, ou uma construção textual em que a gente analisa. Então, essas sequências discursivas eu encontrei no material publicitário do Grupo Parque, mas também em materiais de outros lugares, né? Eu encontrei no site do Grupo Walmart, nos Estados Unidos, a venda de caixões, né? Caixões, urnas funerárias e outros produtos relacionados à morte, né? Eu vi também que na Itália existe um site, Cofane Funebre, que estou aportuguesando, que vende também calendários fúnebres, né? Então, é um processo amplo, né, de mercantilização que não acontece só em Alagoas, no Brasil, mas é mundial e a gente acaba também seguindo essas tendências, né? É possível mudar essa conscientização? É possível chegar a um ponto em que isso seja menos capitalista? Eu acredito que quando a gente começar a falar mais sobre a temática e naturalizá-la, né, não pseudo-naturalizar como faz o mercado publicitário funerário, acredito que a gente vai ser menos refém desse mercado funerário, né? Falar mais sobre o tema faz com que a gente torne aquele assunto menos banal, né, em alguns aspectos, mais natural e a gente possa refletir, né, de modo concreto sobre as várias consequências. Tem um livro do José Saramago que se chama Intermitências da Morte. Eu não sei se vocês já leram, que ele fala sobre uma sociedade em que ninguém morre, não é? E o que que acontece? Um caos, não é? A imprensa não vai ter sobre o que falar, não é? Os hospitais, eles ficam lá cheios de pessoas doentes, porque ninguém morre naquela situação. As empresas funerárias sofrem com isso. Então, na verdade, eu penso que a essência desse livro do Saramago é falar sobre a importância da morte em sociedade. A gente precisa dela, mas a gente tende a negativá-la, a dizer que ela não é necessária porque ela causa sofrimento, causa depressão, causa outros males. O ser humano não busca, de uma certa maneira, o fim da morte?
ele busca porque até a própria religião, ela insiste nessa visão de prolongamento da vida, né? Que é que dizem as religiões, algumas delas, né? Estou generalizando bastante. Que quando você morre, você pode ir para um plano superior, né? Inclusive tem um enunciado do material publicitário do Grupo Parque que diz assim: parta dessa para uma melhor, né? Ou parta dessa associada ao cemitério público para uma melhor relacionada ao privado. E aí é um jogo de cores, né? O parta dessa tá no lugar cinzento, abandonado, relacionado ao cemitério público, e o melhor no verde, no colorido, não é? Então a gente diz que há um plano superior nos aguardando, que há uma vida melhor após essa. Alguns dizem que sim, mas são maneiras de você negativar a morte. Se você diz que há outro plano, é porque você vai viver numa outra instância. Então, esse processo de negativação, ele acontece via discurso de diferentes modos, né? Você analisou, você citou o Previda. Na discussão do Previda, ele tem, embora atinja todas as classes, mas ele tem um foco numa população de baixa renda. Sim. O quanto escolaridade, renda influi nesse discurso? Influi porque são pessoas assim que não exercitaram muito a crítica, né? Não foram exercitadas a crítica. Então as pessoas acabam aceitando de maneira mais simples, né? Aquilo que lhe vem, aquilo que lhe põe. Então eu acredito que essas pessoas, elas tendem a ser mais influenciadas. Mas uma melhoria da escolaridade e da renda poderia causar um impacto nessa publicidade? Acredito que sim, seriam até mais bem elaboradas, né? Agora, se o sujeito vai chegar a comprar o produto, aí é uma outra discussão que a gente tem que fazer em relação a essa criticidade que tem que incutir nos sujeitos, não é? Porque se você observar o material publicitário do Grupo Parque, que é o que eu analisei, né, mais detidamente, ela é muito simples, né? E aí é engraçado que ele é direcionado também às classes. Uma publicidade do Grupo Parque das Flores, no Farol, né, disse Tabuleiro, mas ali na região do Farol, é diferente de uma publicidade do Memorial Parque Maceió, que fica no Benedito Bentes. Então a luta de classes, ela existe, não é? As pessoas dizem assim que quando morre, vai todo mundo para a terra e todo mundo se iguala. Acho que é a lei do engano, não é? Alguns vão para o privado, vão para o caro, e outros ficam lá em cova rasa, né? Enfim, e cemitérios públicos. Então, há essa diferenciação também. O seu livro, claramente, ele fala, tem até o subtítulo, Os Sentidos do Discurso Publicitário no Comércio de Práticas Funerárias. Mas você é um jornalista. Sim. O jornalista participa desse discurso? Ah, com certeza. O jornalismo, o discurso jornalístico, ele reproduz essa ótica, não é? Quando, nas páginas de jornais, há venda, ou disponibiliza espaços para a venda desses produtos, não é? Ele contribui também quando das matérias, geralmente quando há matéria sobre essa temática, é no dia de finados. Então, o que acontece? Incentiva as pessoas mesmo a comprar. Eu li uma matéria que falava, não vou citar o veículo, mas que dizia assim que cemitérios públicos têm esqueletos espalhados pelo chão. E aí mostrava imagens. Claro, é uma maneira de denunciar, né, esse afastamento do Estado em relação à sua obrigação. Mas na mesma matéria eu vi um subtítulo, né, um texto em que falava, que incentivava as pessoas a procurar o privado. Então, mas como é que se dá isso, na tua opinião? É claro que isso é sempre um passo de opinião. O discurso do jornalista, ele é comprado a partir da vivência dele da publicidade, ou isso há alguma coisa de comercial? Olha, o discurso jornalístico, quando a gente fala em discurso, a gente não fala em intencionalidade. Não estou dizendo que você, Wendel, faz isso porque você quer fazer, né? Você teve a intenção de fazer. O discurso, ele é ideológico e ele é inconsciente também. Então, você acaba sendo impregnado, né, pelo que você ouve, pelo que você vê, né, pelas suas experiências, e você acaba achando que é natural. Então você reproduz isso no seu texto, né, a partir do que você experiencia. Então eu acredito que, eu não estou fazendo aqui um processo, não estou pensando no processo de culpabilização do sujeito jornalista. Estou dizendo que ele é levado a escrever de tal modo, não é? E ele pode mudar isso,
A partir do momento em que ele lê outras coisas, em que ele se embasa em outras fontes e não recebe só essas que vêm, né, do mercado. Na parte de morte à venda e do que tem sido dito, você se consideraria uma pesquisadora otimista ou pessimista quanto ao futuro desse mercado? Olha, eu gostaria de dizer o contrário, mas eu vejo com bastante pessimismo essa mudança dessa ordem, porque a educação é a mesma. E nesse cenário político em que nós estamos vivendo, não vejo outra alternativa a não ser a manutenção desse status quo. Então, eu acredito que a gente vai continuar negativando a morte e vai continuar comprando mercadorias funerárias para enriquecer os donos de empresas, né? Porque a gente não conseguiu ainda avançar nesse aspecto de discussão sobre o tema, né? Até para forçar uma mudança de ótica, né? A gente tem no Brasil o CONAR, que é até mais atuante, pelo que se vê, do que os conselhos de outros países. O CONAR é bastante presente. Você identificaria alguma necessidade de intervenção ou de regramento no sentido do discurso quanto à morte e à mercadoria? Eu precisaria ver quais são as regras do CONAR, o regulamento, ler e entender, né, o que eles veem como Mas algo... você vê algum tipo de abuso no sentido do que é dito nas publicidades, a ponto de um conselho intervir e dizer, não, isso daqui não pode? Não é um abuso direto, não é velado, né? Mexe com os sentimentos das pessoas, com as emoções, então é difícil dizer para aquele sujeito, né, que compra uma mercadoria funerária, que ele foi influenciado por aquilo, quando na verdade ele está precisando, né? Eles tocam acho que no âmago da pessoa. A gente tem que entender realmente porque que as pessoas compram essas mercadorias. Então é difícil, eu não saberia dizer para você se há algo conflitante, algo que denigra, mas assim, eles brincam, né? Como eu tinha dito antes, assim, se é jocoso, se levam pelo lado da brincadeira, fica difícil você perceber, né, o que tem ali de real, de sério, que pode ser, né, retirado de circulação. Eu estou aqui com a Messia Pimentel, autora do livro Morte, a Mercadoria à Venda. E ele está, você pode adquirir o livro na Edufal, ali na UFAL, no campus Assis Simões, no tabuleiro. E também pode pegar informações sobre o livro no e-mail coeditorialedufal@gmail.com. Eu queria suas considerações finais, você contar ainda para o nosso telespectador algo que seja importante dito aqui nesse livro. Olha, esse livro ele fala sobre o processo de apropriação da morte pelo capitalismo, não é? E isso pelo discurso publicitário, que é o que eu analiso. Então, o leitor que se apropriar da obra, ele vai encontrar também vários exemplos, né, de apropriação da morte e dessa apropriação indevida. Então, eu acredito que, eu não vou dizer muita coisa, eu espero que as pessoas leiam e que consigam, né, ter uma visão mais crítica sobre o mercado e sobre a morte em si. Muito obrigado, viu? O programa Ponto de Vista segue, a gente vai para mais um intervalo, voltamos já. É bom roteiro, hein? Nossa, bonita essa história. Não, é tão bom a gente poder fazer uma história brasileira. Poder filmar o Brasil. Poder emocionar as pessoas com uma história assim. A gente produz praticamente mais de 100 de filmes no Brasil, de vários gêneros diferentes. A gente tem uma diversidade cultural, né? Cultural e de cenários, de histórias. Tantos cineastas jovens surgindo com ideias completamente novas. Tá todo mundo trabalhando. Né? Cabe, todo mundo cabe, assim. Acho que e a nossa produção só cresce. A gente teve filmes lindos, mas agora é uma quantidade. Eu acho que o público consegue perceber a qualidade das produções nas diversas telas. Não é só a tela do cinema também. Tem as séries que chegam a qualquer lugar. E um espelho para que o brasileiro se conheça. A gente está vivendo um momento muito especial. Graças ao talento dos profissionais e aos investimentos do governo federal, o audiovisual brasileiro se tornou grande. Grande como os nossos sonhos, talentos e histórias. E com o seu reconhecimento vai ficar ainda maior. Audiovisual brasileiro. Grande como o Brasil. Assista, recomende, valorize o que é seu. Ancine e Governo Federal.
A igreja está envolvida na superação da AIDS desde o início e de muitas maneiras. Casas de apoio e centros de convivência estão sob o seu cuidado. Agora somos chamados a contribuir informando a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce para o HIV. Precisamos orientar as pessoas a procurar o serviço de saúde e fazer o teste de HIV mesmo sem ter sintomas de doença. Com a ajuda da Pastoral da AIDS, apoio do Ministério da Saúde e Unesco, preparamos uma campanha nacional com o tema Cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Haverá materiais disponíveis para a televisão e rádio. Basta solicitar gratuitamente a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Folhetos e cartazes impressos para distribuição nas paróquias estão disponíveis em todas as dioceses. Para cumprir o mandato de Jesus, que nos pede para cuidar da vida, convida todos, bispos, padres, agentes de pastoral e leigos engajados, a se envolverem nesta campanha. Meu irmão e minha irmã, cuide bem de você e de todos os que você ama. Faça o teste HIV. Voltamos com o programa Ponto de Vista, agora aqui comigo a jornalista Nara Normandi, a quem eu agradeço ter aceitado o nosso convite, e um assunto bastante legal, a questão das emendas participativas, um processo que parece ter sido bem sucedido. Como foi discutir com a população onde se deve trabalhar as políticas, onde se deve investir? Prazer estar aqui. Sempre muito bem-vinda aqui a essa casa. Na verdade, o Emendas Participativas ele foi uma iniciativa de votação online para que as pessoas pudessem participar mais da política. Então, o que basicamente a gente fez? O deputado federal, JHC, como cada deputado federal e senador, eles têm uma porcentagem dentro do orçamento brasileiro, que eles têm direito a investir uma porcentagem desse valor em projetos, em ações para os municípios do seu estado. Então, no caso, o JHC tem as emendas parlamentares dele e que poderia trabalhar isso aqui em Alagoas. E aí, o que a gente fez? Não, vamos democratizar essa escolha. As pessoas têm que participar da política. E aí que entra a comunicação como diferencial nesse processo. Como é que a gente vai fazer com que a pessoa participe, se sinta motivada a se envolver ali? E aí o que a gente fez? Foi para as plataformas digitais. A gente criou um site, emendasparticipativas.com, que em 3 passos as pessoas poderiam tomar essa decisão. Então, basicamente, elas poderiam escolher a área, que poderia ser a área da saúde, a área da infância, a área da infraestrutura do esporte, depois, qual ação correspondente a cada área e a cidade. Então, com esses 3 passos, as pessoas já conseguiriam estar num primeiro passo a estar participando, a estar decidindo melhorias para as suas cidades, a estar democratizando algo que normalmente só o político faz. Então, a gente está quebrando isso daí e colocando as pessoas para decidirem, né? A pesquisa social brasileira, né, que é feita pelo governo federal, mostrou que um dos pensamentos da sociedade atual, pelo menos de forma global, né, de forma nacional, é que o governo tem que fazer a sua parte e só depois eu faço a minha. Esse é um pensamento dado na pesquisa. Colocar um projeto como esse, uma proposta como essa de colaboração, é quebrar um paradigma, é quebrar um modelo de tipo, até que se brinca, né, que no Brasil você espera do governo e faz, nos Estados Unidos tem a frase, eu acho que do Kennedy, que ele diz bem assim, não pergunte o que o governo pode fazer por você, o que eu posso fazer pelo governo. Você acredita que isso muda? O brasileiro é realmente assim? Ou uma iniciativa como essa prova que não? Eu acho que o resultado dela foi surpreendente. Assim, a gente teve exatos 5.135 pessoas votando. Então, vamos considerar que esse caso específico ficou 1 mês no ar. Foi uma campanha, assim, delimitada às plataformas digitais. Então, a gente trabalhou a comunicação basicamente pelas redes sociais. Então, a gente tentou divulgar o máximo para as pessoas, fazer com que a informação tivesse maior alcance para tentar democratizar essa mensagem e as pessoas terem a oportunidade de votar. Eu acho que ela foi, sim, um primeiro passo numa ruptura, uma quebra de paradigma nesse sentido. E eu acho que ela vem aqui, independente
do político, mas para que vários outros sigam esse exemplo, para que a classe política ela entenda que as pessoas elas querem participar. Então não é mais isso, o político fala e as pessoas escutam. E eu acho que a comunicação ela é essencial nesse processo para mostrar que, ainda mais com essas plataformas, as pessoas estão cada vez mais aptas a isso. Principalmente quando é pela cidade, porque se a gente for pensar em contextos políticos, as pessoas moram nas cidades. Então é a cidade que tem a realidade para ela. Então a ação era de pavimentar a rua, de construir uma quadra, de construir um posto de saúde. Então quem é que não quer tentar melhorar a sua realidade ali? E o que foi bacana foi que o resultado, as cidades que conseguiram mais votos, foi as cidades que as pessoas mais se engajaram. Então a gente teve a casa da Prefeitura de São José da Tapera. A comunicação da Prefeitura de São José da Tapera, ela abraçou o projeto e aí fez divulgação nas redes sociais deles, fizeram animação, fizeram tudo. E aí eu acho que souberam ver a potencialidade da iniciativa e aproveitar. Não, vamos aproveitar e tanto é que levaram. Conseguiram 250 mil para pavimentação de ruas. Qual o papel da tecnologia? Total, eu acho que a tecnologia ela vem quebrar, ela vem descentralizar o poder. Ela vem colocar várias pessoas como atores ali naquele processo. Então, eu e você numa rede social, por mais que tenha mais seguidores ou mais influência, mas a gente pode ter o mesmo grau de conquistar mais espaço ali. E aí cabe a cada um tentar desenvolver. A gente tem no Brasil um modelo de representação. É um modelo em que você escolhe os representantes, teoricamente ele vota de acordo com quem ele representa. Mas se pede ao longo do tempo que esse mesmo cidadão que destina o voto a uma pessoa, que ele participe. Hoje, no caso do emenda, mais do que participar, ele precisa colaborar? Sim, eu acho que esse tem que ser um processo que ele não acaba quando a gente vota no político, ou nesse caso de uma iniciativa como essa, não, votei e pronto, já fiz a minha parte. Não, porque existe todo um processo, como em qualquer esfera. Então, se foi destinado 250 mil para pavimentação de ruas em Tapera, e aí, quando é que esse dinheiro vai chegar aqui na conta? O que é que ele já foi feito lá em Brasília? Então, cabe também a gente estar acompanhando. Ao político, no caso, a estar dando transparência a isso daí, e as pessoas a estarem fiscalizando aquilo ali, porque o dinheiro é de todo mundo. Então, tem que ser uma via de mão dupla. Mas apresentando também soluções? Sim, com certeza. Porque quem sofre com a carência dos serviços públicos é o cidadão. Então, a ideia é que ele que diga para que possa se construir. Então, no próximo ano, que a gente quer repetir isso daí, ao invés da gente já colocar as áreas, a gente quer que as pessoas digam quais as áreas, ainda mais que precisam. Então, além só de colocar para as pessoas votarem, chamar as pessoas para construírem junto a próxima edição do Emendas Participativas para elas opinarem. Não, isso daqui é o que mais precisa, e a gente já colocar a disponibilidade, o que for mais interessante para as pessoas, que for mais necessário naquelas cidades. Você acha, não estou falando necessariamente de um político, mas da classe política, você acha que ela escuta bem a população? Não, eu acho que a gente tem muito o que avançar ainda nesse sentido. Eu acho que tem-se essa sensação de que nas redes sociais se escuta, mas eu acho que as pessoas têm que participar mais para que o político entenda que as pessoas estão realmente interessadas. E não só apenas aquela olhada na rede social. Mas quando a gente vê uma pessoa que comenta, que ela quer saber a opinião de qualquer político que seja sobre determinado assunto e que você tem uma resposta daquilo ali, eu acho que a atenção já é diferente. Como é uma forma boa do cidadão se comunicar com o seu representante? Qual é uma forma eficiente? Você, como uma comunicadora, como um meio num processo, o que você aconselharia a um cidadão que está escutando assistindo essa entrevista hoje, a dizer bem assim, eu quero falar com o deputado que votei, ou não importa, qualquer deputado que tenha sido eleito, e eu quero dizer o que é que eu espero dele? Eu acho que a vitrine hoje em dia é sempre as redes sociais. E quando faz um comentário é diferente ainda de uma mensagem inbox, que a gente chama. Porque o comentário está público ali. Então, não só o político, como todas as outras pessoas também veem. E aí, quando se tem uma resposta daquilo ali, acho que o interesse é muito maior. Então, a porta de entrada sempre começa pelas redes sociais. Mas eu acho que ela não se finaliza ali. Eu acho que quanto mais o político ele também entender que ela pode ser um
um canal que você está falando com várias pessoas, mas que você aproxime aquela relação. Por exemplo, a gente tem um deputado que tem uma predominância, um público grande de uma determinada cidade. Então, por que não fazer uma reunião com essas pessoas que te acompanham nas redes sociais e bater um papo, um almoço, um café, trazer esse debate da rede, do online também para o offline. Fazer com que as pessoas também conheçam o dia a dia, os bastidores, que conversem. Não seja só aquele político que você vê na rede social, mas que ele também esteja presente ali, esse contato físico ainda. O político de hoje confia no cidadão? Nas opiniões do cidadão? Eu digo isso pela seguinte provocação. Não é mais cômodo para um representante, se você está falando de um deputado, eu vou botar um senador. Não é muito mais cômodo para um senador ouvir a opinião do prefeito, do líder comunitário, do que do cidadão celular da sociedade? Acredito que essa relação ela não vai deixar de existir entre a classe política, seja um senador ouvindo um prefeito, um vereador, um líder comunitário. Isso faz parte do jogo político, não só do jogo político em termos de articulação, mas da própria estrutura. Mas são essas pessoas são representantes, como a gente falou aqui antes. Então, eles também representam uma camada. Se eu posso ouvir direto de quem recebe o serviço público, de quem está ali na ponta, por que não? Não é que a gente está tirando intermediadores dessa classe, mas a gente está podendo ouvir direto da fonte. Mas ele tem uma confiança nesse discurso ou soa sempre personalista? Tipo, é só o interesse de um e não de vários? O cidadão? Na verdade, como filtrar essa mensagem? Por exemplo, você, na área senadora, recebe em algum momento uma mensagem no Facebook, dizendo, olha, o ideal, senadora, é que você vote por mais emendas para a saúde e não para a infraestrutura. Não soa muitas vezes para a senadora, tipo, essa é a opinião de uma. Sim. Ou precisaria, tipo, eu só passo a considerar, por isso o grau da confiança no eleitor que está sendo escutado. Só passo a considerar a partir de 10 mensagens com o mesmo conteúdo. Isso daí eu acho que é quando se tem a articulação, por exemplo, de grupos que querem pautar determinado tema e eles vão direto na classe política e querem pautar, se organizam bem, eles conseguem mais atenção ali para suas respostas. Mas eu acho que não seria uma questão de confiança, mas dali podem ter várias outras pessoas que estejam pensando daquele jeito. E cabe também a filtrar aquilo ali, ou às vezes até nas redes é tudo muito público. Então, por que não ir ver o perfil dessa pessoa, enfim, e tentar entender mais quem é aquele cidadão, quem é aquele eleitor. Porque eu acho que o caminho, na verdade, é o político ele ser cada vez mais gente como a gente, na verdade. Que foi o que a gente tentou nesse projeto do Emendas Participativas. Ele não tinha um caráter personalista do deputado que estava tocando. As peças de comunicação que a gente trabalhou foi sempre muito com as pessoas, porque a ideia era que as pessoas se identificassem e participassem. Então, quando a gente colocou, era uma pessoa da nossa equipe com a foto com um dedo. Então, era assim, é todo mundo que pode chegar aqui, dar um clique e votar. Então, despersonalizar um pouco, eu acredito, para fazer com que as pessoas se aproximem, sabe? Para que as pessoas se sintam pertencentes àquilo ali. E claro que tem que ter uma confiança do político e uma liberdade. Dizer, não, deixa a comunicação tocar de acordo com o conceito que a gente planejou, que é muito difícil em alguns casos, mas aí quando a gente consegue esse espaço, essa liberdade, a gente tem que aproveitar a oportunidade. Eu estou aqui com a Nara Normandi, jornalista. A gente vai para o nosso último intervalo, nós voltamos já.
Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a jornalista Nara Normandi. Nara, desse processo de participação popular, de uma legislação participativa, se espera que tenha alguém que intermedie isso, que é um comunicador. Alguns chamam de comunicação 3.0. Como você vê o papel do jornalista, do relações públicas, do comunicador em si, nesse processo de mediação sociedade representante? Eu acho que o profissional da comunicação, independente da habilitação, ele tem que ser cada vez mais estratégico, cada vez mais no sentido da visão global, da coordenação ali. Então, não dá para ter, só achar que, não, eu vou fazer só a parte de assessoria de imprensa, só a parte de mídia digital, ou só uma parte mais publicitária. Você tem que subir, pegar um dronezinho, subir aqui e tentar ver qual o cenário que você tem. E aí entender que cada local tem uma linguagem e a gente construir. Então, eu acho que o papel do comunicador, ele é cada vez mais estratégico, cada vez mais de inteligência, cada vez mais de articulador, de entender as ferramentas da comunicação sem se restringir a elas. Não, a gente vai fazer conforme aquilo. Subir mesmo o olhar e tentar ver como aproveitar aquilo ali. Então, deixar muitas... que as redes sociais vão acabar com o jornalismo, e aí vem a história de fake news, e vem os robôs, a automatização. Eu acho que tudo isso sempre precisa ter um significado, um contexto por trás, um sentido. E eu acho que o jornalista, ele vem para dar significado a tudo isso. Por mais que esteja uma avalanche de informações... Ele passa a ser um gestor de comunicação? Sim, sem dúvida. É exatamente isso. Ele deixa de ser um mero se preocupar apenas com atividades pontuais e ele se preocupa com a gestão mesmo da comunicação. E eu acho que quando a gente tem essa visão, a gente consegue, inclusive, fazer as nossas atividades específicas de uma forma mais clara, entendendo o papel de cada um ali e vendo o contexto global. Conta pra gente, quando se iniciou esse processo, você conseguiu ter apoio de outras empresas, de outras instâncias, de outras entidades? Conseguiu trocar ideias com outras pessoas? Como foi esse processo? Pois é, o bacana foi que a gente tentou mostrar para algumas outras empresas, algumas outras iniciativas, pessoas que são referências no Brasil, para tentar divulgar isso daí. Então, no caso do Emendas Participativas, ele foi construído aqui em Alagoas, então era para um deputado federal. Então, muitos outros deputados federais lá em Brasília, muitas outras pessoas diziam, quem foi que fez? Foi aqui, não foi em Brasília, a gente foi em Alagoas. Foi feito por profissionais de Alagoas, pensado aqui, planejado aqui, design e tudo, e aí o pessoal ficava assim, poxa, por que a gente não fez isso antes, sabe? Aquela sensação. E era uma coisa tão simples, foi um site, um custo baixo, o custo de elaboração de um site. Às vezes é muito ter a coragem de tirar a ideia do papel e ir lá e fazer. Pode dar certo, pode não dar. E o que é que a gente fez? A gente também tentou, da comunicação, colocar isso com outros colegas de empresas que fazem inovação no serviço público. Tem a WeGov, que é uma empresa de Florianópolis, e que aí eu já tinha participado de um congresso com eles. E aí mandei e-mail pro pessoal, tudo, aí divulgaram também na página deles, que a WeGov serve quase como uma curadoria, que é isso, o jornalismo também, ele vem muito nessa curadoria de conteúdos, e aí eles publicaram, galera de Alagoas e tudo. Então, por mais que aquilo ali não trouxesse o quantitativo, que é das pessoas, que os alagoanos que iam votar, mas ele estava agregando valor ao nosso projeto. Então, aí também tem o pessoal da Vetor Brasil, que é um pessoal que trabalha com capacitação de gestores públicos, então a gente também divulgou. Aí no Twitter a gente foi falar com o Ronaldo Lemos, que é o comentarista da Globo News, de tecnologia. Então a gente foi lá, no maior, Ronaldo, o que está acontecendo aqui em Alagoas, aí marcou. Aí a gente doida que ele repercutisse nacionalmente, e aí ele já marcou um doutorando em ciência política, que também é um coordenador de inovação lá no Rio de Janeiro. E aí o pessoal, que legal, orçamento participativo, tudo. Então a gente tentou também dar essa capilaridade, porque é isso, é um passo que a gente quer que se espalhe, né? Que na verdade o que a gente quer é que essa cultura se espalhe, a gente da comunicação. E está se espalhando? Eu acredito que sim. Olha, se vê alternativas semelhantes no Brasil? Vejo, tem muito sim. A gente tem muitas, principalmente do Poder Executivo, que é onde está mais prática. No Legislativo, a gente ainda vê, apesar de ser mais longe do cidadão, mas na própria Câmara Federal, eles estão tentando implantar a pauta participativa,
que é das pessoas votarem quais projetos elas querem que vão para a pauta. Então, aí eles pré-selecionam as áreas, colocam os projetos de lei e a pessoa pode votar para que aquele projeto vá para a pauta. São pequenos passos, aí tem todo um contexto que a gente sabe que não é fácil, mas vem se trabalhando para isso. Você acredita que ações como essas, orçamento participativo, legislação participativa, a questão da pauta, até os próprios sites do governo de transparência, pode ser exatamente o caminho para uma redução drástica da corrupção que a gente tem tanto medo, tanto horror hoje? Eu não tenho dúvida que isso daí, que esse tem que ser o caminho, assim. E eu acho o mais bacana da comunicação é isso, porque a gente, com a comunicação, com as tecnologias digitais, a gente consegue colocar isso a um clique ali, de uma linguagem fácil para que as pessoas tenham acesso. Então, aos poucos, as pessoas têm que saber pedir a lei de acesso à informação, que se a gente for ver no conceito do governo aberto, é a questão de acesso à informação, de participação pessoal. Então, a partir do momento que as pessoas estiverem educadas politicamente sobre os seus direitos também, com certeza a corrupção tende a diminuir, porque aí vai ficar mais intimidado, né? Vai ficar uma coisa que é mais clara. Então, todo mundo vai poder questionar, não vai ter algo que seja obscuro. Então, isso é um exemplo claro de 1 em 513 deputados. Você acredita que isso cria uma onda? Sem dúvida. Eu espero e eu acredito que sim. E eu acho que a gente não tem que criar... não precisa ser aquela história, tenho que inventar a roda. Acho que quando uma iniciativa, sei lá, não precisa ser boa, mas que ela já deu um avanço, já deu um passo, ela tem que ser replicada. Se fosse outro, dizer, deputado fulano disponibilizou tantos milhões em emendas, eu vou disponibilizar o dobro. Teve um colega meu que brincou, então eu sou deputado federal, eu quero também fazer isso, vou disponibilizar o dobro. Então, assim, que seria uma coisa para virar, né? Uma onda, mas uma forma de dar... Você falou em acessibilidade. Hoje, na tua análise, os softwares, as partes de transparência, o Senado, a Câmara dos Deputados, as ações para acesso à população, inclusive em termos de interface, elas são acessíveis à população como um todo? Eu venho acompanhando alguns eventos de dados abertos e a gente tem a academia também produzindo muita coisa bacana. Lá na UNB mesmo tem um doutorado que é de transparência, democracia digital, participação, e eu acho que está tudo combinado, cada setor fazendo um pouco da sua parte. Se a população fizesse, o meio político fizesse, o meio acadêmico, então aí a gente pode ter um caminho mais fácil, porque cada um está dando o seu passo. Nesse caso de software, de tudo, esse pessoal de tecnologia da informação, de ciência da computação, está fazendo muita coisa bacana, muito mesmo, essa parte de dados abertos. Acho que a gente da comunicação tem que aproveitar mais isso, usar mais, trabalhar mais de forma multidisciplinar para a gente conseguir mais resultados, sem dúvida. Qual o futuro da comunicação política? Eu espero que cada vez mais democrática, no sentido das pessoas estarem participando da comunicação, ela se tornar menos personalizada do político e colocar mais as pessoas para dialogar com aquele político. A gente está numa democracia em que tudo termina desaguando para as eleições. Você considera essa parte de colaboração, de participação, de transparência, aliada à tecnologia, aliada ao debate claro de escutar, um valor que vai pesar nas eleições do próximo ano? Pois é, a gente tava vendo até uns conceitos aí, tentando fazer umas leituras de que as pessoas elas são mais intuitivas do que racionais. E eu acho que a gente precisa ser racional também, não ficar só no momento circunstancial. Eu acho que é um valor que ele tem que ser, mas teria que ser a tendência de ser assim, e não ser um diferencial. Na verdade, era o que a gente tinha que exigir. Mas que hoje ainda, no passo que a gente está, é um diferencial do político quando ele trabalha dessa forma. Bom seria que vários outros... Esse valor, ele é um valor do jovem ou ele consegue ser, exemplo, uma pessoa hoje de 50, 60, 70, hoje já identifica, tipo, bem assim, olha,
esse representante me abriu a possibilidade de escutar, de votar, de escolher, de participar. Isso é um valor que eu quero. Você acha que já há essa capacidade de compreensão? Eu vou tirar pelo exemplo desse projeto que a gente fez, mas considerando ainda que a gente vive numa situação política polarizada, né? Mas com essa iniciativa eu conheço pessoas que não tinham votado no deputado e que pela iniciativa estavam compartilhando, estavam divulgando aquilo ali. E faziam questão de dizer, olha, em relação às opiniões políticas, tudo, e aí, mas isso daqui eu tô participando, eu tô divulgando, eu tô querendo, merece o nosso reconhecimento e a divulgação. Então, assim, e eram pessoas mais velhas, formadores de opinião, professores da UFAL. Então, assim, não era algo só, é o jovem porque tá ali, tá na internet. Não, ao contrário, o pessoal também, digamos assim, mais formador de opinião, também reconhecendo pela iniciativa. Você já citou São José da Tapera. Quantos municípios conseguiram colaborar? Todos os municípios alagoanos tiveram votação. E aí a gente teve Santana do Ipanema, as cidades beneficiadas, Santana do Ipanema, Maceió, Rio Largo, Satuba, São José da Tapera e Traipu. Então, foram postos de saúde, pavimentação de rua e a questão da infância, que era o kit do conselheiro tutelar. E aí, R$2.277.000 das emendas parlamentares do deputado JHC foram resultado para essa votação que beneficiou essas cidades. E aí, coube a cada cidade fazer sua mobilização, aos grupos de WhatsApp. Então, a agenda da comunicação recebia muitos prints dos grupos. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente forte ainda. Então, a gente pegou as pessoas se mobilizando, vai lá, e aí o pessoal mandou print pra gente, e aí foi bem bacana o resultado. Para finalizar, nós estamos numa sociedade em que um representante, vamos dizer, um representante humanista, ele pode abrir uma votação e descobrir que a população, ou quem votou, talvez por lobby, por engajamento, quer que ele vote pelo armamento, rearmamento. É o perigo dessa democracia? Sim. Quando você abre espaço para os outros opinarem, você tem que saber o que é que eu quero com isso, na verdade, né? Porque eu acho que às vezes tem que ter cuidado, não só o meio político, mas a gente da comunicação eu tô fazendo isso por quê? E o que é que eu vou fazer com isso daí? Não adianta a gente, vou abrir o canal e depois, e agora? O que é que eu faço? Não, vou perguntar para as pessoas. Você tem que saber o que é que você quer com aquilo ali. Então, quando a gente abriu uma votação como essa, a gente disse, não, determinado valor vai ser para o que as pessoas decidirem. O que for mais votado, vai ser. Mas imagina, não, aí depois você questiona, não, mas veja bem, olha, não vamos fazer para isso, para essa cidade. Não, quando você abre o espaço, você tem que estar receptivo para o que vem dali. Então, se você abre uma enquete, se você abre um questionamento sobre determinado tema, ou você esteja preparado para responder em qualquer situação que seja, se for pelo armamento ou desarmamento. Muito obrigado, Nara. A gente agradece. O programa Ponto de Vista está sempre aberto, à disposição. Estar aqui. A gente agradece também a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.